E nesse vídeo aqui vamos dar uma analisada nessa controvérsia, violenta, contraditória, às vezes difícil de entender, mas devido à sua grande competência em criar personagens e direção, Quentin Tarantino deixou a sua marca. Pode não ser um campeão em bilheteria, pode ter filmes aí a ser um pouco difícil de entender, afinal ele sempre quis fazer filmes como ele quis. Isso até evitou que início dos anos 90 ele aceitasse dirigir filmes aí como Velocidade Máxima 1 e Mi Homens de Preto. No currículo dele, ele participar de dezenas de produções, dirigir vários pequenos episódios de séries por aí, ter feito cerca de 30 personagens, praticamente só ponta, e muitos roteiros, inclusive até trabalho por detrás, como tipo diretor de fotografia. Era 1953. Quentin Tarantino nascia no Tennessee. Eu já adianto que eu tenho um vídeo aí só de curiosidades sobre Tarantino. E ali você vai poder entender outras coisas aí que ocorreram na vida dele. Nesse aqui, vamos mergulhar logo aí nessa carreira de filmes do mesmo. Que ali pela adolescência já fez o seu primeiro roteiro. O Capitão Flocos contra o Vilão das Anchovas. Para mim é a cara do Tarantino esse tipo de roteiro. Por volta dos 20 anos de idade já estava em uma locadora, mergulhando mais ainda no mundo da violência e da contradição, que tanto ele gosta de lidar. Meados dos anos 80, faz o seu primeiro filmezinho, sim, um curta, 35 minutos, o aniversário do meu melhor amigo. Eu assisti aí na internet e olha, é a cara do Tarantino. Inclusive ele está ali atuando. Início dos anos 90, finalmente, após engrenar alguns trabalhos em roteiro, como Past Midnight, que em 89 chegou a virar um filme. Ele começa a fazer roteiros que interessam um pouco mais. Ele vende, início dos anos 90, o roteiro Amor a Queima-Roupa, bem como Assassinos por Natureza, que ali por 94, 93 iriam virar filme. Indico você a assistir sim. Amor a Queima-Roupa, que tem uma baita produção. E é um filme que pode-se dizer é bem o estilo do Tarantino. Duas pessoas ferram um bandidão e fogem com a grana. Já Assassinos por Natureza ocorreu um certo desgosto do Tarantino, que lá no vídeo das curiosidades eu explico um pouquinho melhor. Isso deu base, Tarantino cada vez estava chamando um pouco mais a atenção. Finalmente, já que Assassinos por Natureza ele não pôde transformar em seu primeiro filme, ele faz o roteiro de Cães de Aluguel. Consegue até esse momento aí vários amigos, como o próprio Harvey Keitel, que é um ator que lá em Pulp Fiction fez o Sr. Wolf. Esse ator junto com outros conseguiram angariar um dinheiro para que Cães de Aluguel virasse sim um filme. O que acontece? Temos aí um grupo de homens vestindo terno preto, parece até o clube do MIB, que gostam de fazer assaltos. Mas o assalto sai errado. E o que acontece? Tudo vão parar dentro, tipo de um depósito assim, de uma funerária, já que tem vários caixões por lá e inclusive um desses carros aí que leva defunto. Por ali ocorre a maior tensão entre a cerca aí de meia dúzia de personagens, já que o assalto dá errado e o próprio personagem do Tarantino é morto. Mesmo tendo uma coisa, um roteiro bem enxugado, um ambiente bem enxugado, elenco bem enxugado, é visível já uma condição competente do Tarantino. Cães de Aluguel é o primeiro filme que cai nas graças do público. Mas, como todo filme do Tarantino, não chega a virar um super campeão de bilheteria. Mas isso não impede que no ano seguinte, 1995, ele estreia com Pulp Fiction, Tempos de Violência. Filme que, em definitivo, tendo uma produção melhor, um elenco melhor e mais grana,
mesmo colocando o jeito tarantinesco de ser, contando a história, por exemplo, por capítulos, fazendo aqueles diálogos, muitas vezes, aquelas abobrinha braba que não tem nada a ver, mas graças ao talento dele, não chega a virar uma barriga muito terrível. Nesse filme, temos o primeiro grande exemplo, que ele também, com o decorrer do tempo, o Tarantino virou tipo um Jesus Cristo, ele começou a ressuscitar carreiras. E John Travolta, que há cerca de 15 anos, pode-se dizer, estava um tanto esquecido, volta a trabalhar como nunca numa carreira, sim, vitoriosa. Desse filme em diante, ele começa também a trabalhar com verdadeiras feras. Sim, ele pega atores como Samuel Jackson, o próprio John Travolta, Bruce Willis e mais à frente atores como Kurt Russell, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e tantos outros, mistura no seu filme megalomaníaco e os atores conseguem render muito bem. Tarantino começava a dar passos largos, não só para entrar na cabeça da cultura pop, como também no mundo do cinema. E o que temos em Pulp Fiction? Temos uma história cintilante. De um lado, temos John Travolta fazendo Vincent Vega e o seu Samuel Jackson fazendo o Ezequiel. Uma dupla de capangas. Eles têm uma história, pode-se dizer, à parte. A outra história que corre é com o pugilista Buddy, feito pelo Bruce Willis. Bruce Willis aqui faz aquele típico papel que ele gosta. Ele acaba passando a perna num poderoso traficante. E depois ele, esse traficante, inclusive, tem um mergulho bem sórdido no lado B da sociedade. Ali Tarantino mostrou que, apesar de saber conduzir muito bem, não deixa para lá meter a mão no lado sujo e repugnante da sociedade. Inclusive, o Vincent Vega, feito pelo John Travolta, ele tem um irmão. Esse irmão dele está lá, no primeiro filme, Cães de Aluguel. A princípio, haveria um filme sobre os irmãos Vega. Mas eu acredito que a carreira do John Travolta engrenou muito rápido e o Tarantino, de repente, não conseguiu fazer esse filme, que para mim seria interessantíssimo. Porque lá, o seu Vega em Cães de Aluguel também é um charmosíssimo de um filho da mãe. Pulp Fiction, sem dúvida, tempos de violência. Tem que ter um pouco de estômago para ver esse filme, porque tem cenas que vão te impressionar. Porque em 97 ele dirige o filme Jack Brown. O roteiro praticamente ele não intervém, se é que intervém alguma coisa. Mas está ali algo que ele gosta demais. Samuel Jackson, Robert De Niro fazem parte de um filme em que uma senhora, uma negra, que trabalha aí numa empresa de avião como aeromoça, se encontra numa sinuca. A polícia de um lado e um traficante poderoso, Samuel Jackson, do outro. O plano dela é se unir a um policial. Inclusive a carreira desse senhor aí que faz o policial também consegue deslanchar mais. Ele chegou a ser indicado como o melhor coadjuvante nesse filme. E os dois conseguem sim ter uma aventura, bem ao estilo do Tarantino. Uma dupla de pessoas pega a grana de um traficante e consegue se livrar tranquilo. O filme em si, ele tem uma condução, posso dizer para vocês, bem amena. Não é um filme dinâmico e nem um filme de violência, mas a competência de direção do Tarantino não transforma ele num filme ruim. Mas é claro, você tem que gostar de um filme mais ameno. E os fãs de Tarantino teriam que aguardar um pouquinho mais para que o Tarantino, bom Tarantino, malucão, agressivo, com seu jeito tarantinesco de ser, voltasse a fazer um filme que agradasse em cheio aos fãs. 2003. Ele faz o seu quarto filme, Kill Bill, que apesar de ter sido dividido em duas partes, uma saiu em 2003 e outra em 2004. A ideia dele era lançar um filme inteiro, mas ia ficar muito longo. Então criou volume 1 e volume 2, mas é encarado como um único filme. Tarantino voa, definitivo,
nos temas lá dos filmes chineses e japoneses dos anos 50, em que, através de uma espada samurai, Uma Thurman, que passa a ser aí uma das musas dele, ela que já tinha participado lá em Pulp Fiction, ela é a Beatrix. Ela busca vingança. E sim, o lema samurai está em todo lugar. A roupa dela, inclusive, é a roupa que o Bruce Lee usou em um dos filmes dele. Está ali de novo um ótimo elenco, uma ótima condução. Temos sangue para tudo quanto é lado. E se você gosta de briga de espada, sem dúvida, ela enfrentando os 88 loucos é simplesmente algo magnífico. Foi o recorde de Tarantino do uso aí de galões e galões de sangue fácil. A primeira parte ela é bem agressiva, ela é bem violenta. Em 2004 vem a segunda parte. Pelo incrível que pareça, né, ela em si, a Beatrix, que matou 300 pessoas no primeiro filme, no segundo mata apenas o Bill. Bill, que é feito pelo David Carradine, que lá nos anos 70 fez a série Kung Fu. Inclusive, essa série também marca muito a nostalgia ao redor do filme. Outra vez, o filme não teve uma grande bilheteria, mas quem é fã de Tarantino deve ter o DVD e o Blu-ray para assistir em casa quanto quiser. 3 anos depois, pode-se dizer que o Tarantino se envolve num projeto aí chamado Greenhouse. Nesse projeto, ele e o mano, pode-se dizer, de filmes dele, que é o diretor Robert Rodrigues, os dois inclusive têm uma grande amizade. Quando menos espera, um ajuda o outro, literalmente por alguns punhados de dólares. Nesse filme aí, temos 2 filmes que eles também queriam que passasse os 2 juntos, mas acabou complicando demais. O filme que o Tarantino dirige é A Prova de Morte. O filme, gente, pode-se dizer, lida com um grupo de garotas. O filme ele é bem esticado num ponto, ele é bem morno, ele demora para se desenvolver. Até que, finalmente, Tarantino começa a botar a casa em ordem. Mas pode-se falar que é um filme que só lá pelos últimos 20 minutos é que de fato engrena. Se prepare para cerca aí de 1 hora e pouco de morosidade. A base desse filme está aí o ótimo ator Kurt Russell. Ele faz literalmente um psicopata. E o que ele adora? Pegar o seu carrão, que segundo ele é a prova de morte, né? Super preparado aí para grandes pancadas, e procurar na estrada garotas que gostam de se divertir e pegar o seu carro e matar todas elas. O final desse filme tem uma tremenda perseguição de carro. E para quem gosta aí de ver o sexo frágil virar o sexo forte, é um prataço cheio. Cerca aí de 3 anos depois, vem o seu 6º filme, Bastardos Inglórios, que para mim é o melhor filme dele. O Tarantino pega uma baita produção, pega um baita elenco e vamos lá para a Segunda Guerra Mundial. Misturando de novo vingança, Shoshana, que logo no início do filme tem aí um membro aí nazista que simplesmente extermina toda a família dela. Do outro lado, temos o quê? Atrás praticamente dos mesmos nazistas, Brad Pitt liderando seus Bastardos Inglórios. Desses 2 eu posso dizer que Christopher Waltz, que acaba fazendo o nazista Hans Landa, é o grande vencedor desse filme. Ele é outro que ganha uma grande carreira após 30 anos, pode-se dizer, trabalhando aí praticamente no anonimato. Ele leva o Oscar de melhor coadjuvante nesse filme e também levaria no futuro filme Django Livre. Esse aí eu acho que tem que ter uma estátua, né, do Tarantino na casa dele, todo dia quando acordar, antes de rezar para qualquer um, agradecer aí ao Tarantino. O filme ele é bem encorpado, ele tem uma baita produção, os toques tarantinescos estão ali. E é claro, não poupa a violência, já que os Bastardos Inglórios
tem manias, pode-se dizer, bem diferentes, né, de aplicar a sua justiça aos nazistas. No final, toda a equipe do Adolf Hitler acaba tendo também o grande troco por parte da Shoshana. Christopher Waltz está de volta e ele é um caçador de recompensa. Ele se une a um escravo, Django. Ambos se tornam uma dupla e começam a princípio a caçar brancos que estão fugindo da justiça. Após se unirem, mostrarem o seu potencial de matar branco por grana, o personagem aí feito pelo Christopher Waltz, aí, que é um ex-dentista, resolve contribuir com a vida pessoal de Django. Inclusive o personagem feito aí, o branco aí, caçador de recompensas, né, ele não consegue conviver muito, né, com toda essa tirania feita sobre os negros, já que ele veio, né, da Europa. O que ele faz com o Django? Ele simplesmente aceita ir atrás de quem possui a ex-esposa do Django como escrava, comprá-la de volta e aí assim dará Django definitivo a sua liberdade. E é nesse momento que entra em cena tanto o Samuel Jackson, fazendo um excelente personagem, o Steven, bem como o Leonardo DiCaprio, que faz dono aí de uma fazenda, dono da Candyland. A cena deles após um jantar, né, é simplesmente incrível. Um gigantesco tiroteio. No final, uma tremenda vingança do Django. É um filme que pode-se dizer mais sério, mais sóbrio, não tem tantas marcas tarantinescas. Muitos fãs não gostam dele porque ele não se enquadra no padrão, mas menos pior que deu ao Tarantino o merecido Oscar de diretor. 4 anos depois, vem o seu 8º filme, Os Oito Odiados. Vamos de novo para o Velho Oeste. E dessa vez, um grupo de pessoas, boas e nem tão boas, acabam se reunindo, pode-se dizer, em uma casa, em uma taberna, em um local apenas que é de passagem para os visitantes fazerem uma refeição e tomarem o seu rumo. Mas devido a uma nevasca, bandidos e nem tão bandidos, porque até mocinho acaba sendo um tanto bandido, são obrigados a conviver por um tempo em um local. Só que é claro, eles se odeiam. De novo, gente, é um festival de boa condução, um festival de violência, mulher inclusive apanhando para valer ali até dizer chega. Pessoalmente, eu acho que aquele figurino de inverno abafa um pouco, né, o trabalho dos personagens. Muitos deles têm que usar chapéu, usar touca. O próprio Kurt Russell está ali e tem uma barba na cara e um cabelo que mal dá para ver o rosto dele. Samuel Jackson é o dono do filme, destila de novo aquele seu charme, aquela sua malícia. Mas é um filme, pode-se dizer, feito dentro de uma casa. Até me lembra um pouco Cães de Aluguel, que é feito praticamente dentro aí de um depósito de caixões. O que temos é um filme que, se você tiver sim paciência para uma certa morosidade, porque os diálogos até que existem ali, eles são às vezes frase por frase. Não tem muito aquele diálogo papo furado. Os diálogos, por outro lado, são mais diretos. Mas você vai estar fechado dentro de uma casa. Claro que isso não tira de acontecer a violência e surpresas. No início eu até que não gostava muito desse filme, mas sentei a minha cabecinha, vi o trabalho mais direto dos personagens, fechados dentro de um local, e tenho que chegar à conclusão sim, que a direção e os personagens valem a pena e tem um bocado de surpresa que acontece nesse filme. Semana que vem está estreando o 9º filme dele, Era Uma Vez em Hollywood. Que, conforme Tarantino, né, parece que ele quer fazer 10 filmes, né, dirigir 10 filmes e sossegar de vez e se aposentar.
Mas lá nas curiosidades, nos vídeos das curiosidades, tem umas informações que de repente pode vir a desmentir isso aí. Pessoalmente eu espero continuar vendo o seu Tarantino aí prosseguir fazendo filmes. Mas conforme o próprio Tarantino diz em algumas entrevistas, né, antes fazer 10 filmes marcantes e tornar eles algo bem idolatrado do que começar a fazer uma sequência de filmes sem sentido, só por fazer. E se há uma coisa que tem que se dizer, raramente se diz que esse filme aqui do Tarantino foi uma bobagem e não devia ter acontecido. Ele faz de filmes contraditórios como Pulp Fiction a filmes sérios e sóbrios como Django Livre. É um baita cineasta bem completo.